Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. Um programa de evangelização, catequese permanente. Um programa que quer fazer de você e de todos nós verdadeiros discípulos e missionários. Querido povo de Deus, você faz este programa. O tema de hoje, espiritualidade. Seja bem-vindo, e o convidado de hoje, diácono Walter Saraiva, teólogo. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, diácono Walter Saraiva. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti. Para nós também é uma alegria estar aqui no seu programa. E a todos do Brasil inteiro que nos ouve, é uma alegria participar. Antes de irmos propriamente, aproveitando esse primeiro momento, o senhor é diácono permanente. O que significa ser diácono permanente? Só para que o nosso ouvinte entenda, existe o diácono transitório, que é o seminarista, que recebe o diaconato, e todo, papa, bispo, todo mundo passou, eu fui diácono, mas tendo o diaconato, primeiro grau, para o sacerdócio. Mas muita gente não conhece essa nomenclatura, esse estado de presbitério, podemos dizer assim, porque não deixa de estar no presbitério, de diácono permanente. Não é o tema propriamente dito, mas requer uma explicação. Certo. O diácono permanente vive a dupla sacramentalidade do matrimônio e da ordem, porque também somos ordenados para o serviço, né, através do sacramento da ordem, mas são homens casados que trabalham, fazem parte da caminhada da igreja e que, pela ordenação, são colocados a serviço da palavra, da caridade e da liturgia nas suas comunidades junto do povo de Deus. Me perdoe, se percebeu 3 aspectos. Eu vou aprofundar um pouco, apesar de depois entrar no tema, mas não deixa de ser espiritualidade. Exatamente. Você falava de 3 aspectos do diaconato permanente. Sim. São homens casados. Depois, você disse que estão a serviço da palavra, da caridade e da liturgia. Vamos falar desses 3 pontos? Acho que a providência divina nos ajuda. Nos inspira. É verdade. Porque o diaconato permanente é algo que em muitas comunidades dioceses tem e em outras não. E muita gente não entende. Inclusive as pessoas me dizem, o que é aquele padre que está com a estola errada? Já ouvi isso diversas vezes. Depois eu recebi aqui, me perdoe, eu tenho que falar, padre, eu fiquei escandalizado. Chegou um homem para rezar missa, depois saiu de mão dada com uma mulher, diz que é esposa dele, padre pode casar, Pois bem, nos ajude a refletir. Eu acho que a providência divina o trouxe aqui. Muito bem. De fato, pelo sacramento da ordem, a gente faz parte do clero, né? E somos para essas dimensões da palavra, da liturgia e da caridade, mas ao mesmo tempo vivemos plenamente o sacramento do matrimônio. Isso é bíblico, diácono? Isso é bíblico. Da onde, homem? Quando lá no livro dos Atos dos Apóstolos foram instituídos os primeiros diáconos. Sim. Quando pelas necessidades do povo, da igreja nascente, os apóstolos, em vista das reclamações, do sofrimento apresentado pelas pessoas da comunidade, principalmente as viúvas, os necessitados, sim, foram inquiridos pelas pessoas como fazer, como agir. Então eles falaram, escolham dentre vós... deixa os apóstolos falarem a palavra, pregarem. Isso. E vamos escolher dentre vocês, homens de boa fama, de fé, de espiritualidade. Nós vamos impor as mãos sobre eles para que eles possam cuidar dessa parte. E ali nasceu o diaconato. Depois nós vamos dizer a citação bíblica, porque eu gosto muito de ser fiel, porque as pessoas gostam de conferir. Exato, vamos lá olhar. E aí você falou da liturgia na caridade e na palavra. Então, vocês fazem a explicação da palavra e o culto. Qual a diferença de culto e missa? A missa, né, é onde o mistério pascal de Cristo acontece plenamente. Onde tem a transubstanciação. Na consagração. Então o senhor não reza a missa? Não rezo missa. Desculpe, eu brinco. Eu faço o papel um pouco do outro lado, tá? Isso. Então eu sou didático para o ouvinte
Então o senhor não reza a missa? Não rezo a missa. Já ouvi muitas vezes isso. O diácono veio rezar a missa? Certo. Não, nós viemos fazer a celebração da palavra, né? Porque faz parte do nosso ministério. O que o povo popularmente diz o culto. O culto, exatamente. Certo. Então na ausência do sacerdote, a gente faz a celebração do culto da palavra, onde é proclamada a palavra de Deus, fazemos a homilia, a explicação da palavra, e é depois feita a partilha da Eucaristia, já consagrada anteriormente na missa pelo sacerdote. Louvado seja Deus, que esclarecedor. Bom, seja bem-vindo mais uma vez. E nós continuamos, nós estamos falando sobre a palavra. Se me permite, eu gostaria de ler o texto que o senhor citou, que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, porque senão o povo não acredita não. Tá certo. Atos dos Apóstolos. Podia o senhor ler, está aqui aberto já. Capítulo, já que o senhor é ministro da palavra, Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Anotou, minha filha? Anotou, meu filho? Escute lá. Naqueles dias, havendo crescido o número de discípulos, houve queixa dos fiéis que falavam grego contra os fiéis de língua hebraica, porque suas viúvas teriam sido esquecidas no serviço diário. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que deixemos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais confiaremos este serviço, pois nós devemos atender à oração e ao ministério da palavra. A proposta foi bem recebida por toda a Assembleia. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus se difundia e aumentava de maneira extraordinária o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande multidão de sacerdotes aderia à fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, você percebeu, a citação é muito clara. Estávamos falando sobre um dos eixos que é a palavra. E algo a acrescentar sobre essa dimensão do diácono permanente no aspecto do anúncio da palavra? Então, Padre Reginaldo e queridos radioouvintes, essa dimensão da palavra, mais do que a celebração do culto na ausência do sacerdote e a reflexão, a homilia nas celebrações, pelo diácono permanente, assim como por todos os cristãos, mas pelo diácono isso é essencial, deve ser vivida na prática do cotidiano, no dia a dia, junto das pessoas, como é a proposta mesmo ali da criação do diaconado lá no início da história da igreja. E o documento da CNBB, o número 96, sobre o diaconado permanente, ele vai falar dessa dimensão da palavra o seguinte: que o testemunho da vida tornou-se uma condição essencial e na eficácia pregação da palavra. O mundo reclama e espera de nós simplicidade de vida, espírito de oração, caridade para com todos, especialmente para com os pequeninos e os pobres, obediência e humildade, desapegos de nós mesmos e renúncia. Sem esta marca, dificilmente a nossa palavra fará a sua caminhada até atingir o coração do ser humano dos nossos tempos. Ela corre o risco de permanecer vã e infecunda. O povo de Deus espera realmente essa presença, essa proximidade e esse testemunho. E o diácono tem esse compromisso pela vocação e pela obediência, pelo juramento no dia da sua ordenação, de estar junto do povo. Sim. Fazer com que a palavra de Deus realmente toque no coração das pessoas na prática do cotidiano. Principalmente os humildes, os que sofrem, os que buscam sempre incessantemente esse Deus, hoje e sempre. Falaremos sobre a dimensão litúrgica. Cleusa.
Oi, Padre Manzotti. Deus Como abençoe. Deus foi bom comigo hoje. Você fala da onde, Cleusa? Eu falo aqui do Batel hoje, mas eu moro em Tomazina. Tá bom. Pois não, Cleusa. Eu queria saber se a igreja tem, assim, uma busca dos padres que saíram e casaram. Porque eu sinto, assim, a preocupação de ver como o padre tem pouco tempo para atender todo mundo. Então, lá em Tomazina, os padres atendem 20 capelas. Sim. E fica pesado, e isso no Brasil todo, né? Então, se existe na igreja uma procura pelos padres casados para que trabalhem como diáconos. Porque eu sei que eles já não podem mais rezar missa, não podem, né? Mas esse trabalho que o diácono faz, se esses padres são procurados pela igreja, se a gente pode buscar, falar, porque eu acho que muitos ficam retraídos, muita gente despreza, né? Tá. Eles ficam, às vezes... Então, isso que eu queria saber, como poderia usar, porque eu tenho uma filha que é batista, e eles têm, 20 pastores ali, cada um tem uma função, e a coisa está ficando, né, crescendo a igreja. Verdade, dela. concordo com você. Né? Cleusa, eu creio piamente. A igreja é muito sábia, muito sábia. Apesar do celibato ser uma questão histórica de direito humano, é uma questão humana, é uma norma humana, mas ela tem uma teologia. A castidade é um dom, a castidade é algo importantíssimo, é um dom, uma graça de Deus, o viver como um celibatário. Então, isso é importante. E traz muitas graças. Né? Traz muitas graças. Sou honesto em dizer que no atual momento da igreja, e não tenho receio de dizer, no atual momento da igreja, é praticamente impossível falar sobre a possibilidade de termos padres casados. E aqui por várias razões. Tanto que o padre fechou essa questão, fechou sobre a ordenação de mulher e por enquanto está fechada essa discussão. Mas já existe uma abertura sobre essa reflexão. Então, o momento da igreja não é para isso. Talvez você me pergunte, mas a senhora acha que no futuro, eu acredito que no futuro teremos sacerdotes celibatários por dom de Deus e teremos num futuro de 500 anos, hein? Não se iluda. A igreja é morosa, de 500 anos. Padres casados também. Agora falemos dos que saíram. Eu não estou fugindo do assunto, é que eu não gosto eu não gosto da resposta chapada, pela chapa metade, branca, né? pela metade. Sobre os padres que saíram e casaram. Veja, na atual conjuntura é complicado, porque houve um rompimento de um pacto, de um estado de vida. Então, a pessoa também sai desestruturada. A pessoa sai com dificuldade. Reabilitar como diácono permanente não é a melhor saída, porque existe um grau de ordenação maior. Não dá para rebaixar. E, terminando a resposta para Cleusa, eu digo que não é a solução. A solução deveria ser outra. Mas existe um acolhimento, sim, cada vez maior, já foi pior, de um trabalho para os padres casados na medida em que aceitam. Mas é um assunto ainda difícil. Não tenho como dizer o contrário, Cleusa. Sobre a falta de sacerdotes, está aí a questão vocacional. Suscitar e fazer uma paróquia ser vocacionalizada. Tem algo a falar sobre isso, diácono? Sim, Padre Reginaldo. Acho que toda a igreja sabe dessa dificuldade em ter os sacerdotes, né? Estão sempre... Olha a realidade da nossa paróquia, que tem uma dimensão 150 mil habitantes, nós, 3 padres e o diácono, a gente atende o povo de Deus lá. Quanto a essa questão do padre casado e do diácono permanente, existe a diferença de que, de um lado, foi rompido o pacto, como o senhor falou,
E do outro lado, não, porque o diácono permanente, para ser ordenado, é com o consentimento da esposa, né? Que consente, que autoriza o bispo, o arcebispo, a ordenar o seu esposo para esse ministério. E se o homem for solteiro? Se o homem for solteiro, e nós temos na nossa arquidiocese de Curitiba uma situação assim, de um diácono permanente solteiro, aí ele faz o voto de celibato e ele não pode mais casar. Não pode casar depois? Não pode casar depois. Assim como o diácono, se ele fica viúvo também, não é permitido um outro matrimônio. Sério? Exato, não pode. Então tem que ter o consentimento, da mulher. Da mulher. E se tiver filho, dos filhos também? Dos filhos também, se forem maiores, né? Mas o consentimento exigido é da esposa principalmente, mas de toda a família. Eu me lembro de Dom Rafael de certa vez numa ordenação diaconal, porque as pessoas perguntam assim, mas como é que fica? Daí o homem fica dividido entre a família e a igreja, como é que é essa escolha? Eu acho que Dom Rafael foi feliz na fala dele, porque é realmente o que deve ser. O diácono permanente deve ser 100% igreja e 100% família. A gente deve viver essa dimensão realmente, né? Tá certo. E como na vida se faz, a vida é feita de escolhas e renúncias, a partir do momento que a gente faz uma escolha pela vocação, seja ela qual for, a gente já faz ali automaticamente diversas renúncias a outras coisas que a vida possa oferecer. Diácono Walter Saraiva, teólogo, você fale sobre a segunda dimensão que você citou, a questão litúrgica, o papel do diácono na liturgia. Na liturgia, o diácono está a serviço do altar, né, para auxiliar o sacerdote, o bispo, nas celebrações da Eucaristia, na proclamação do Evangelho, na preparação da mesa do altar. Mas além dessa parte litúrgica celebrativa, assim como lá da palavra, é a vivência, é a preparação, é a formação também, tanto do diácono como da sua comunidade onde vive, da sua paróquia, do povo de Deus, para que possa mais verdadeiramente celebrar o mistério pascal de Cristo. Quais os sacramentos que um diácono permanente pode fazer? Pode celebrar o sacramento do batismo, assistir aos sacramentos do matrimônio, né? São esses os sacramentos permitidos ao diácono. Eu digo, ele usou a palavra correta, bom, é teólogo, assistir o casamento, porque padre não faz casamento, diácono não faz, quem faz o casamento é o homem e a mulher, a gente assiste ao casamento. Mas aí uma pergunta, diácono, que é de Ipatinga, Minas Gerais, Vale do Aço, a Denise, pelo WhatsApp, né? O pessoal agora começou a fazer abraço pro povo mineiro, minha mãe é mineira, grande abraço. Uai, coisa boa. Diácono permanente pode fazer a consagração? Denise. Não, o diácono permanente não pode fazer a consagração, ela é reservada ao sacerdote, no caso o padre e o bispo, né? O diácono é para essas dimensões mesmo da palavra, da caridade e da liturgia. A consagração nós não podemos fazer. Olha, uma pergunta que também veio de Minas Gerais, hein? O povo mineiro reza bastante para de Pitangui, mas a pergunta é da Cleonice. Sim. A celebração da palavra vale pela missa? Ela está ligada ao sacramento da missa, né? O mistério pascal de Cristo nas missas celebradas, mas ela não tem o mesmo valor da missa onde acontece a consagração eucarística, né? Por que a celebração da palavra? Porque na nossa realidade, como foi dito agora há pouco antes, a falta de vocações sacerdotais, elas são muitas, e o povo de Deus deve ser atendido, tem o direito a se aproximar da palavra e da Eucaristia, de comungar o corpo de Cristo. Certo. Por isso, nessas necessidades, a igreja supre a falta através da celebração da palavra. Certo. Se você não pode ir à missa, se na sua comunidade, na sua paróquia, no seu lugar onde vive, não há essa presença do sacerdote diariamente ou semanalmente para a celebração da Eucaristia, a celebração da palavra aí tem o mesmo valor, porque essa participação, essa unidade da igreja que é universal no mundo todo. Bom, falando sobre essa dimensão litúrgica, o Adriano não se identificou. Pode se confessar com um diácono? Também não. O sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, da confissão, é também função do sacerdote.
Eu trago a pergunta, o senhor me desculpe, diácono. Então é ótimo assim, Padre Reginaldo, porque tem realmente essas dúvidas de todo o povo de Deus, e é importante que a gente coloque, fique claro no coração das pessoas essas dimensões as diversas dimensões do sacramento da ordem, né? E o diaconato é muito importante, gente, é muito importante. E não é por causa só da ausência do padre, é importante pelo próprio grau de ordenação. E aqui, só para citar, eu gostaria de dizer, quem gosta do catecismo, eu gosto demais. O diácono está vendo aqui, o meu catecismo é de mexer de um lado para o outro. O meu é desse aí. É 1000, eu não tenho um pequeno que eu não gosto não, eu tenho uma dificuldade. O número 1554 fala dos 3 graus do sacramento da ordem. E cito: são bispos, presbíteros, os padres, e diáconos. Então, são 3 graus do sacramento da ordem. Os bispos têm a plenitude do sacramento da ordem. Os presbíteros, cooperadores dos bispos. E os diáconos estão para o serviço. Diácono, qual a dimensão da caridade do diaconato? Padre Reginaldo, a caridade para o diácono, para todo cristão, mas principalmente para o diácono, ela deve ser vivida na dimensão do próprio Cristo, bom pastor, que tem o cuidado com as suas ovelhas, que se preocupa com cada um de nós. E o diácono deve ser essa ligação entre Deus e o povo, fazer esse Deus próximo do povo. Sim. Fazer com que as pessoas possam conhecer mais Jesus Cristo, por essa proximidade, por esse amor, por esse cuidado com as pessoas. Então, não dá para viver a dimensão da caridade sem olhar para a cruz de Cristo, para o Cristo que nos amou, que cuidou de cada um de nós, que doou sua vida por nós. Então, a gente também, cada um de acordo com a sua condição, com o seu dom, com o seu carisma, deve estar disposto, aberto para esse cuidado com as pessoas. Eu gostaria de dizer só algo para quem se pergunta: por que tem tão pouco padre e tanto pastor? Gente, eu vou dizer uma coisa simples. Você sabe quanto dura para a formação de um padre? O básico, mais 3 anos de filosofia, mais 4 de teologia. Então, não são em poucos meses. A formação é mais criteriosa, exigente. Portanto, é difícil, é custoso, é oneroso fazer um sacerdote. Quanto tempo, na média, assim, de média não, o básico para ser um diácono? Alguém que está me ouvindo pode ficar, vou virar diácono amanhã. A formação diaconal, o básico são 3 anos de formação na escola diaconal. Ei, 3 anos? E o 800... Eu achei que era por correspondência, que era 2 meses. Brincadeira, diácono. Tá certo, não, são 3 anos de formação na escola diaconal, com mínimo de 1.800 horas aulas, né? E que é uma formação de convivência. Então o diácono passa o final, o vocacionado ao diaconado, aquele que se prepara, passa o final de semana todo lá no seminário, de sexta a domingo, os estudos, né, a formação nas diversas dimensões. Depois mais 1 ano de trabalho pastoral na comunidade onde ele vive, para depois receber os primeiros ministérios e então ser ordenado diácono. Então, no mínimo 4 anos de formação. No mínimo 4 anos, gente. Você escutou? 4 anos de formação. E tem conteúdo além da convivência? Tem muito conteúdo. Me diga alguns conteúdos que são trabalhados. Então, o que é trabalhado na escola diaconal, o diácono ele é formado pela nossa realidade, vou citar aqui mais uma vez. Claro, né? Mas, por favor, Sagrada Escritura isso, deve. Exato. Nós somos formados na dimensão humano-afetiva, né? Claro, porque a pessoa isso, tem gente, que estar isso é importante. aberto, né? para essa vivência humanitária, para o acolhimento e tudo mais. Também na dimensão eclesial comunitária, que o diácono deve ter esse envolvimento, essa vocação, esse voltar para a igreja, para o povo de Deus, né? Deve ser igreja. Depois, na dimensão intelectual, conhecimento da palavra de Deus, teologia, filosofia,
doutrina, um pouco de moral. pouco moral, Certo. também psicologia social, psicologia religiosa. Certo. Citar alguns exemplos aqui, né? E depois na dimensão espiritual, Certo. formação na oração, liturgia das horas, as celebrações, a adoração ao Santíssimo Sacramento, essa Certo. formação e se voltar-se para Deus, né? Diácono Walter, eu citava que o senhor é teólogo. E veio uma pergunta da Bia. Todo diácono é teólogo? Não, Padre Reginaldo, não necessariamente. O que se exige para a formação diaconal é que tenha-se no mínimo o segundo grau, ou iniciado um curso superior, e participar da formação na escola diaconal, que é uma formação numa linha teológica, mas propriamente para o diaconato permanente. Não é aquela formação catedrática da teologia, né? No caso, o senhor tem? Tem. O senhor fez... Eu fiz pela PUC, Paraná, e Certo. depois a gente, também na escola diaconal, esse aprofundamento voltado para o diaconato. Parabéns, parabéns. O diácono pode ministrar a unção dos enfermos? É umbilina. Não, o diácono não pode ministrar a unção dos enfermos, também essa é reservada ao sacerdote, até por conta que a unção implica na absolvição dos pecados também, e essa é reservada ao sacerdote. Exato. Por essa sagrada unção, Deus perdoe os seus pecados e livre de todos os males. Então é uma absolvição, né? É uma absolvição. O diácono, como não, do mesma maneira que não atende o sacramento da confissão, da penitência, também não pode fazer a unção dos enfermos. Por que mulher não pode ser diaconisa? Essa é a norma, a lei da igreja, já ficou definido isso, né? A não ordenação de mulheres, não só para o diaconado, como para o sacerdócio, como para o episcopado, né? Acho que o Papa João Paulo II e depois o Papa Francisco, isso já está fechado, né? Ratificado e fechado. Fecharam. Isso não E tem. baseado na Sagrada Escritura, porque Jesus, apesar de ter colaboradoras muito fiéis, não as fez apóstolos. Exatamente, escolheu 12 homens para serem apóstolos. E depois, não que as mulheres, inclusive existe um livro maravilhoso que eu indico, Mulheres na Bíblia, que é algo fantástico. O papel da mulher no tempo de Jesus, na vida de São Paulo, na vida dos santos e na igreja, tanto que eu digo, o que seria da igreja se não fossem as mulheres? Mas se é fiel à palavra por ter escolhido os homens e também diáconos, né? Homens que gozam de boa reputação, espiritualidade e assim por diante. Bom, a Selma de Londrina está perguntando: quem fez meu casamento há 26 anos foi um diácono e me disseram que não valeu. Foi muito abençoada, mas eu tenho essa dúvida. Seu casamento valeu, Selma, tanto que está, como você mesmo disse, foi abençoado. O diácono tem autorização para assistir ao sacramento do matrimônio, mas de qualquer maneira o consentimento fiel que você deu diante do seu esposo e ele diante de você é válido diante de Deus e abençoado por ele. O Eduardo de Juazeiro do Norte: diácono pode fazer aquela última bênção no corpo em velório? Pode sim. Eu estou sendo textual a pergunta. A última bênção, as exéquias, né, aos falecidos, faz parte também da função do diácono, na dimensão da caridade. Toda pessoa, todo aquele que vai para a casa do Pai tem direito a essa bênção e o diácono pode fazer. A pergunta: tem diferença entre diácono e ministro da palavra? A diferença é que o ministro da palavra, ele é um leigo, né, instituído para essa função, que pode ser provisória por um determinado tempo, e o diácono é ordenado. Permanente. Pelo sacramento da ordem, você é permanente no ministério. Algo que falta é o ministro extraordinário da Eucaristia ter a noção que é transitório, que não é vitalício. Bom, Juazeiro do Norte: o diácono pode exorcizar? Quem pergunta é Elaine. Olha, padre, eu acho que nem o sacerdote. Nem o sacerdote. Eu ia falar, nem o sacerdote. Tem que ter autorização do bispo. Cuidado, uma coisa é cura e libertação, oração de libertação, oração de cura interior. Outra coisa é exorcismo. Gente, cuidado com esses exorcismos. Cuidado. Bom, interessante essa pergunta aqui. O diácono pode abençoar o povo e objetos nas celebrações da palavra? Pode. Abençoar o povo? O povo e objetos. Não tem o Senhor esteja conosco?
o diácono pode, o Senhor esteja convosco, pode dar a bênção. Isso o ministro da palavra não pode. Não pode O ministro fazer. da palavra usa, o Senhor esteja conosco. O diácono pode dizer, O Senhor esteja convosco. então a bênção pode dar. Pode dar a bênção às pessoas, aos objetos, a bênção com o Santíssimo Sacramento, que o ministro da Isso. palavra ou o ministro da Sagrada Comunhão não pode fazer, o diácono Escutou, pode. gente? Não pode. Não pode, o diácono pode. Por que eu estou falando não pode? Pelo amor de Deus, eu vou falar o programa do pode, não pode? Não. É porque as pessoas estão me perguntando. Acontece também muito nessa vida. Acontece, acontece. Bom, uma pergunta aqui que eu também quero, porque é tão rápido. Tem idade mínima para ser diácono permanente? A idade mínima que o Código de Direito Canônico pede para o diácono permanente é 35 anos de idade e 5 anos de sacramento do matrimônio. Você é casado, 5 anos de Repete, sacramento. por favor. 35 anos de idade e 5 anos de vida matrimonial. Eu quero ser diácono, como fazer? Se você tem a vocação, primeiro é ter a convivência comunitária. Tem que depois falar com o padre. Tem que falar com o padre, deve ser indicado pelo pároco e pela comunidade, ter a aprovação da esposa e participar das formações. E aí o padre deve indicar. O padre deve indicar. O diácono está ligado à arquidiocese, ao bispo ou ao padre na paróquia? O ministério do diácono, ele é ligado diretamente ao bispo, mas o bispo provisiona o diácono para trabalhar numa paróquia. Eu trabalho lá na paróquia de Santana, nosso pároco é o padre Mário Scopel, e nós trabalhamos junto na obediência, a gente segue o direcionamento dele no trabalho pastoral, na unidade, que é esse o objetivo da igreja. Uma pergunta de Aline Badaró. Gostaria que respondesse minha dúvida no ar. Por que o padre que deixa o sacramento da ordem para se casar pode receber a comunhão? E uma pessoa divorciada não, só a bênção. Aline, eu respondo rapidamente. Deveria ser mais prolongada a resposta, mas falo-ei de forma breve. Um padre que deixa o sacramento da ordem para casar, você diz que pode, não pode comungar. A menos que tenha licença de Roma, que foi reduzido ao estado laical, a é complicado. É complicado. É isso aí. Exato. Mas reduzido ao estado laical, essa é a palavra. Então, aí você pode. Desclericalização. Parabéns, sacristão, toca o sino, meu filho. Tá fazendo catequese com o padre, hein? Ô, sacristão! Filhos queridos, então o divorciado não pode, mas também o que deixou não pode. Bom, eu queria saber qual é o salário, quem paga os estudos, vocês ganham muito? É a Regina Barbosa, de Fortaleza. Certo. Bom, a formação ela tem um custo, Claro. e é sempre colocado que a paróquia possa arcar é com o essas mínimo que despesas. podemos. Mas vocês, o salário de vocês é igual dos políticos? Acho que é um pouco maior, né, Padre Reginaldo, porque é o reino de Deus, mas o diácono não tem um salário. O Código de Direito, as leis do diaconado diz que é necessário que, se o diácono não tem um trabalho para poder se manter, então que a igreja também não o deixe passar dificuldades. Certo. Mas cada um, de acordo com a sua condição, também tem seu emprego, seu trabalho. Pode trabalhar? Pode trabalhar. Né? Tá certo. Pode ter seus negócios. Pode ter seus negócios. Eu tenho que perguntar que a pessoa não para. O diácono pode abençoar água? Pode abençoar a água. Né? Tá bom. Gente, tem muita pergunta. Desculpa se eu não respondi todas, mas olha, foi impressionante o número de perguntas do Brasil inteiro. Muito obrigado, diácono Walter Saraiva, teólogo. É um prazer ter tido o senhor aqui conosco. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado a todos. Um abraço para todos os diáconos. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo seu sim, diácono Walter, e a todos os diáconos do Brasil. Evangelizar é preciso. Obrigado. Até a próximo encontro.